Se abrirmos o pequeno catecismo da nossa primeira comunhão, é quase certo que encontraremos uma pergunta acerca dos pecados capitais, seguida da lista dos seus 7 nomes. E a seguir, uma outra pergunta esclarecerá quais são as virtudes opostas aos vícios capitais. Nessa segunda pergunta estarão impressas certamente essas 3 palavras: contra a preguiça, diligência. A diligência é o antídoto específico da preguiça. Onde a preguiça cava um abismo, a diligência ergue uma montanha. E o que é a diligência? Em um certo livro, se reproduz com muito bom humor o seguinte diálogo. Um garoto, ouvindo falar em diligência, mostra logo com um brilho nos olhos a sua sabedoria histórico-cinematográfica. A diligência, diz, era uma carruagem puxada por cavalos que se usava no faroeste antes de haver automóveis. Muito bem, meu rapaz, você é muito sábio, retruca o pai. Também deve saber que lhes foi dado esse nome porque iam muito depressa. Para a época, evidentemente. Os pais quase sempre têm razão, mas neste caso o pai da história, ao aprofundar na explicação, deu uma pequena escorregada. Pode ser que aqueles trambolhos rolantes, acostumados a fugir dos índios nos desertos do Arizona, tivessem dado o nome de diligência em homenagem à sua rapidez. Mas o que é certo é que a palavra diligência na sua origem nada tem a ver com pressa ou velocidade. Na realidade, diligência é uma palavra que vem diretamente do verbo latino diligere, que significa amar, de modo que, na língua mãe do Lácio, diligens, diligente, significa aquele que ama. Isto é da maior importância para o tema que nos ocupa. Dizíamos que a assédia, a preguiça, é o contrário do amor, pelo fato de sentir aversão e tristeza por aquilo mesmo que atrai e alegra o amor, o bem, mesmo que seja árduo e difícil. Em confronto com a preguiça, a virtude da diligência consiste no carinho, alegria e prontidão, coisa diferente de pressa, com que pensamos no bem e nos prontificamos a realizá-lo da melhor maneira possível. Poucas descrições da diligência existem, mais ricas de conteúdo do que é contida numa das homilias do Monsenhor Escrivá, que transcrevemos a seguir. Quem é laborioso aproveita o tempo, faz o que deve e está no que faz, não por rotina nem para ocupar as horas, mas como fruto de uma reflexão atenta e ponderada. Por isso é diligente. O uso normal dessa palavra, diligente, já nos evoca a sua origem latina. Diligente vem do verbo diligo, que significa amar, apreciar, escolher alguma coisa depois de uma atenção esmerada e cuidadosa. Não é diligente quem se precipita, mas quem trabalha com amor, primorosamente. Se quiséssemos retratar o antipreguiçoso típico, é bem provável que imaginássemos a figura de um personagem acelerado e febril, um incansável trabalhador impelido por uma sorte de movimento contínuo. E, no entanto, não é assim. É mais fácil encontrar agitados entre os preguiçosos que os diligentes. Paradoxalmente, a diligência está, num certo sentido, mais perto do devagar e a preguiça mais perto do depressa. Mas esse certo sentido precisa de uma explicação. Reparemos que a palavra do Monsenhor Escrivá, acima citadas, esclarecem que uma pessoa é diligente quando aproveita o tempo, como fruto de uma reflexão atenta e ponderada. Recordam, ao mesmo tempo, que só há amor, diligência, quando se sabe apreciar e escolher alguma coisa depois de uma
atenção esmerada e cuidadosa, e concluem alertando: não é diligente quem se precipita. Muitas pessoas oferecem a imagem de um ativismo desenfreado, não param um instante, vão de cá para lá, assoberbados de tarefas, numa incessante corrida atrás do tempo, que sempre se lhes torna escasso. As ocupações os envolvem como que num redemoinho. Lá não são donos de si mesmos. A sua ativismo deveria chamar-se. Domina-os como um cavalo sem freio, do qual perderam completamente as rédeas. Lembram a história daquele oficial de artilharia, inexperiente nas lidas da equitação, que certa vez quis fazer uma experiência. Pediu um cavalo, acomodou-se como pôde na sela e olhou na direção noroeste para a localidade aonde desejava dirigir-se. Meia hora depois, no mais perfeito rumo sudeste, um grupo de oficiais observa o trotezinho desajeitado do cavalo e o olhar apavorido do colega que se lhe agarra o pescoço e indagam com ar brincalhão: para onde é que você está indo? Eu, responde o atribulado cavaleiro, ia para tal lugar, mas não sei para onde é que esse cavalo me está levando. Muitos cavaleiros da agitação poderiam dizer a mesma coisa. Donas de casas que parecem uma Maria Fumaça sem breque, descendo descontroladas a ladeira do dia, sacolejadas por tarefas, saídas, telefonemas, problemas de escola, pagamentos, etc., literalmente arrastadas para o abismo de um permanente nervosismo e uma canseira atordoada, ou profissionais tensos, em constante disparada, sem tempo para pensar, cuja alma de robô faz deles mais do que trabalhadores, devoradores de tempo, autênticos cronófagos. Homens e mulheres deste estilo não são diligentes, são apenas agitados. Não percebem que, por trás do seu vai e vem descontrolado e fatigante, estão sendo atacadas por uma forma perniciosa de preguiça, a preguiça espiritual, a preguiça mental. O nosso século, escreve um certo autor, orgulha-se de ser o da vida intensa, e essa vida intensa não é senão uma vida agitada, porque o sinal do nosso século é a corrida, e as mais belas descobertas de que se orgulha não são descobertas da sabedoria, mas da velocidade. E a nossa vida só é propriamente humana se nela há calma, vagar, sem que isso signifique que deva ser ociosa. Acumular corridas e mais corridas não é acumular montanhas, mas ventos. A diligência exige calma. A mão que segura e governa as rédeas da atividade é a reflexão. Só quem pensa serenamente nos seus deveres, na maneira de conjugá-los, nas propriedades que entre eles deve estabelecer, nos passos necessários para executá-los, é que possui o governo da ação e do tempo. Esse saberá aproveitar diligentemente cada um dos seus dias, e não será uma marionete puxada aos solavancos pelas cordas do nervosismo e da imprevidência. Lima atividade madura e eficaz exige, como a planta necessita da terra em que se enraiza, o solo fecundo da serenidade da meditação. É preciso que aprendamos a parar e perguntar-nos: por que estou fazendo as coisas? Como é que as estou fazendo? Atiro-me cegamente numa correnteza de ocupações desordenadas? Estou fazendo realmente o que devo e do melhor modo? Quando alguém se questiona assim, o impulso instintivo da preguiça será voltar à carga e repetir: não tenho tempo, não posso parar, não consigo um mínimo de tranquilidade, o tumulto das ocupações não me deixa meditar.
Na verdade, quem não nos deixa meditar é a preguiça. É mais fácil escorregar pelo tobogã da rotina, mesmo que seja uma rotina febril, do que ter a coragem de se enfrentar consigo próprio, agarrar com firmeza o leme da vida e controlar energicamente o rumo da navegação. É por isso que a diligência pressupõe uma atenção esmerada e cuidadosa para apreciar o valor dos deveres a cumprir e para os escolher conscientemente como frutos de uma reflexão atenta e ponderada. O homem moderno é pobre de interioridade. A ação não lhe nasce de dentro. Medita pouco e quer abranger muito. Então é quase inevitável que num dado momento, talvez quando já chegou longe demais, se lhe tornem claras, como um soco na consciência, as palavras de Santo Agostinho. Corres bem, mas fora do caminho. Contaram-me certa vez a história de um homem de idade avançada que dedicara a vida a uma brilhante atividade empresarial. Chegou à aposentadoria e um dia, para matar o tempo, pegou no catecismo elementar de um de seus netinhos. Abriu a primeira página e começou a ler. Quem é Deus? E depois, para que foi criado o homem? O homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus neste mundo. Duas grossas lágrimas rolaram-lhe pela face. A minha vida foi vazia. Fiz muitas coisas, mas esqueci-me da única que valia a pena. Talvez para que essa lição não fosse tardiamente aprendida, é que Jesus dirigiu a Marta, em Betânia, aquela afetuosa censura. Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. E qual era a melhor parte que Jesus contrapunha ao ativismo inquieto de Marta e a seus queixumes? Era a atitude de sua irmã Maria, tal como a descreve essa passagem do Evangelho de São Lucas. Maria, sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. É evidente que Jesus não censura o trabalho de Marta, ele que amou tanto o trabalho no lar de Nazaré, nem sugere substituí-lo por uma pura passividade contemplativa. O que faz é marcar claramente a diferença que existe entre muitas coisas e uma só coisa necessária. A todos, Deus nos pede que façamos muitas coisas, mas a única verdadeiramente necessária é que nos coloquemos sinceramente junto dele, muitas vezes, e escutemos o que tem a dizer-nos. Assim, as muitas coisas unificam-se em uma só coisa, trabalhar cumprindo a vontade de Deus. Todos deveríamos ter, fossem quais fossem as nossas ocupações, uns minutos diários de calma e recolhimento para parar, pensar, rezar e procurar enxergar o melhor modo de organizarmos e realizarmos as nossas tarefas. Meditar para agir. Faz o que deves, para um cristão, não é o simples imperativo do dever, da obrigação, é a vontade do seu Senhor. O que é que Deus quer que eu faça em primeiro lugar? Quais são as tarefas prioritárias no dia de hoje aos olhos de Deus? Isto é o que interessa, o verdadeiramente necessário. Pensando friamente no dever, poderíamos chegar todos os dias à noite e acalmar a consciência dizendo-nos: não fiz outra coisa senão trabalhar, seja na fábrica ou no escritório, no lar, na escola, ou onde quer que se cumpra a obrigação cotidiana. Em face de Deus, porém,
as coisas são diferentes. O Senhor nunca vai sugerir-nos que abandonemos ou descuidemos de nossas obrigações, mas frequentemente, se soubermos escutá-lo, dirá: hoje, o que é prioritário para ti é dar o passo decisivo para te reconciliares com teu marido e acabar de vez com esse mutismo causado pelo teu orgulho ferido. Hoje não deixeis de procurar, lá no escritório, um momento propício para conversar com esse colega que anda cada vez mais desorientado e precisa de uma palavra amiga que o encaminhe. Hoje, aproveita o intervalo do almoço e vai consultar com o sacerdote em esse problema de consciência que te atormenta e cuja resolução já adiaste demais. Hoje começa a pôr em prática o propósito de te levantares antes de rezar a oração da manhã, com pausa e ler umas palavras do Evangelho, que sejam luz para o coração ao longo do dia. Mas essa voz, essas palavras do Senhor só podem ser ouvidas. É preciso insistir nesse ponto, se soubermos recolher-nos em silêncio na presença de Deus, pensar sinceramente na nossa vida e fazer oração. Todos os cristãos deveriam estabelecer e manter e defender como algo de sagrado pelo menos 10 ou 15 minutos diários dedicados à meditação e ao exame da vida na presença de Deus. De manhã, antes de iniciar as atividades, ou pouco antes de recolher-nos para descansar, ou aproveitando a possibilidade de visitar uma paróquia numa hora tranquila, quando o silêncio do templo convida ao diálogo íntimo com Deus, porque é nesses momentos que a alma, com a graça divina, se torna transparente, se liberta da terrível força centrífuga do ativismo e consegue voltar para o seu centro, esse centro da alma de que falam os místicos, onde se encontra com Deus. Para quem quer escutá-lo, aí Deus sempre fala. E a voz de Deus, como antes lembrávamos, é a que nos esclarece as prioridades e ajuda a hierarquizar pela ordem de importância os deveres a cumprir. Assim, estamos em condição de escolher com atenção esmerada e cuidadosa. Passamos a ser diligentes. É importante neste ponto perceber que o fato de um dever ser prioritário não significa, via de regra, que se lhe tenha que dedicar maior quantidade de tempo. Há duas maneiras de dar prioridade a alguma obrigação sem necessidade de prejudicar o tempo exigido pelas ocupações habituais. Em primeiro lugar, vive-se uma tarefa como prioritária quando se dá importância primária à qualidade com que se realiza. Assim, há um homem que deve trabalhar por longas horas para sustentar a família. Deus muitas vezes lhe sugerirá: no dia de hoje é prioritário dar ouvido às preocupações de sua esposa, dedicar uma palavra de estímulo àquele filho. Isso não significa que ele nos peça um tempo de que não dispomos. Pede-nos, sim, que, dentro do pouco tempo disponível, demos maior qualidade de carinho, de intensidade, de afabilidade ao relacionamento com os da nossa casa. E isto é sempre possível. Há ainda uma segunda maneira de dar prioridade a um dever, cuja importância percebemos meditando na presença de Deus: a prioridade cronológica. Não a que consiste, repitamos, em lhe dedicar longo tempo, mas a que consiste em fazê-lo quanto antes. Pensemos a esse respeito na facilidade com que empurramos para depois deveres que certamente julgamos primordiais. Temos consciência de que alguma coisa é importante e não pode ser largada, mas iludimos-nos dizendo mais tarde, ou então logo que me sobrar um pouco de tempo. Infelizmente, esse tipo de reações é frequentemente quando se trata de deveres para com Deus, missa dominical, oração e etc.
ou de deveres relacionados com o serviço do próximo. Seria lamentável que reservássemos para esses deveres que consideramos importantes e que são ressonâncias de apelos divinos somente as obras do tempo. No entanto, é isto que fazemos com frequência, deixar o refúgio do nosso tempo para as exigências do amor de Deus e do amor do próximo. E aí não há diligência, porque não há amor. A diligência acha sempre um modo de perseverar as precedências. A diligência ama o antes e detesta o depois. A diligência exige ordem. Estabelecer prioridades é uma das formas mais nobres da virtude da ordem. É a ordem da mente e do coração. Nos parágrafos anteriores, examinamos a necessidade de hierarquizar conscienciosamente o conjunto dos nossos deveres, abrindo espaços para todos e garantindo-lhes as precedências. Mas, para além dessa ordenada hierarquia de preferências, o homem diligente caracteriza-se pela prática da ordem no seu sentido mais simples e corriqueiro, a organização das atividades e do tempo dentro dos horários de cada dia, a adequada planificação. Falar nessas palavras, organização, planificação, evoca de imediato, nos tempos que correm, a frieza empresarial da produtividade e da eficiência. Parecem soluções muito boas para a indústria e o comércio e muito ruins para o coração. Será possível falar-se em planejamento e medições de horário quando se trata de coisa do amor? Porque, no fundo, é de coisas do amor que estamos falando. Ter um horário fixo para rezar ou para ler um livro de espiritualidade, reservar tempos e horários certos para trabalhos apostólicos, tudo isto não soa a constrangimento, formalismo e abafamento da espontaneidade do espírito? Muitos pensam assim, e isso acontece porque não compreendem o verdadeiro sentido da virtude da ordem, uma virtude que precisa ser resgatada dos preconceitos que a desmerecem. Se não a reabilitarmos no nosso mundo de valores, veremos como a espontaneidade do amor e dos bons propósitos se desvanecerá em ilusões e omissões. Vejamos um pouco mais de perto esse tema. Dizíamos nas páginas anteriores que existe uma ordem negativa, a que chamávamos ordem defensiva. Não passa da carapaça com que se protege o egoísta. Bem sabemos que essa ordem pode tornar-se doentia e atingir requintes de neurose, de mania. Talvez já tenhamos conhecido pessoas que ficavam transtornadas porque alguém, esposa, filha, empregada, tinha tido a ousadia de deslocar em poucos centímetros a posição exata de que um livro devia ocupar na mesa do escritório. Da mesma forma que não faltam os que dramatizam qualquer interferência que lhes altere o horário de sono ou o fim de semana cuidadosamente planejado. Isso não é virtude, é doença ou egoísmo. Como não é virtude a ordem dos escravos da eficiência, que sobre o altar da produtividade ou do sucesso profissional sacrificam Deus, a saúde, a família e as amizades. A virtude da ordem é outra coisa. Por ser uma das faces da diligência, é uma maneira de praticar o amor. Se nos perguntássemos pelos traços mais essenciais do amor, com certeza todos nós coincidiríamos em dois deles. Primeiro, amar e querer bem, o que significa, por um lado, querer mesmo, querer de verdade, e por outro, querer fazer bem e tornar feliz a pessoa amada. Segundo, amar é dar, ou melhor, dar-se. Não é procura interesseira de si mesmo através do prazer, das satisfações ou das compensações obtidas do outro.
Procuremos ampliar estas ideias simples e transparentes. Há dois exemplos vivos que ilustram o que é a ordem nascida da diligência. O homem está habituado a viver à margem do lar. Mulher e filhos veem chegar todas as noites um fugaz visitante cansado e mal-humorado que só deseja não ser incomodado. Chega tarde não por necessidade, mas porque se entretém inutilmente com o serviço ou prolonga o expediente com conversas de bar com os amigos. Um belo dia, sente a voz da consciência, compreende que não está dando amor aos seus e resolve fazer uma pequena modificação importante, encerrar o trabalho na hora certa e chegar em casa no máximo até às 18 horas, para assim dedicar-se mais à família. Faz o propósito e o cumpre, pois bem, este ato de ordem é um ato de amor, porque quer sinceramente o bem dos outros e concretiza um modo de dar-se. Vejamos um segundo exemplo, um estudante. Um desses católicos comuns que vai à missa quando dá. Entende, num dado momento, a importância da oração. Como é possível, diz de si para si mesmo, amar a Deus e não falar com Ele, não ter um mínimo de intimidade? Antes pensava vagamente que a oração era uma coisa boa, estava disposto a fazê-la, como tantos outros, quando tiver vontade, quando sentir. Agora quer mesmo fazer oração, e reserva para isso um tempo diário, fixo e determinado, porque quer mesmo, define um horário que garanta esse seu querer. Com isto, já está começando a amar, e o seu amor será mais completo quando se determinar a dar a Deus todos os dias sem falta esse pedaço do seu tempo. Uns minutos de oração, sem calcular se gosta ou tem vontade, pensando só em agradar a Deus. Convençamo-nos de que a ordem e a disciplina que a ordem estabelece, quando brotam da meditação, da oração, não asfixiam o idealismo, a paixão nobre ou o amor. Pelo contrário, canalizam-nos e os efetivam. Naturalmente, desde que a paixão nobre, o amor e o ideal existam e sejam uma força poderosa da alma, a ordem está a serviço dessa força, não a substitui. Como são traiçoeiras as faltas de ordem, essas preguicinhas que tanto nos fazem sorrir. Parecem coisas de nada e podem vir a ser coisas de muito. Um simples atraso, um descuido, um adiamento escorado numa boa desculpa, são outros tantos modos de fazer murchar os melhores propósitos, os mais belos ideais. Basta uma pequena preguiça na hora de levantar para que a oração ou a comunhão sejam abandonadas, ou para que o trabalho seja enfrentado atabalhoadamente e sem garra. Façamos um plano de vida, bem meditado e bem distribuído, que crie canais efetivos para todos os nossos desejos de fazer o bem. Vivamos fielmente esse plano e então entenderemos por experiência o sentido destas palavras. Quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o seu tempo e, portanto, poderás dar maior glória a Deus, trabalhando mais a seu serviço. A laboriosidade, irmã da diligência. Trabalhando mais, as palavras que acabamos de citar fazem pensar num dos aspectos mais essenciais da diligência, a virtude da laboriosidade, que é como uma irmã gêmea da diligência. Chama-se laborioso aquele que ama o trabalho e por isso se esforça por trabalhar muito e bem. É fácil perceber que a laboriosidade é um dos flancos da diligência mais vulneráveis à preguiça. Porque o preguiçoso foge do trabalho como de um castigo, esquecido de que, já nas primeiras páginas,
A Bíblia ensina que o trabalho é uma grande missão confiada por Deus ao homem, sua imagem e seu colaborador, desde o dia da criação. Para isso, lemos no Gênesis: Deus colocou o homem no paraíso para que trabalhasse. As penas e fadigas do trabalho são consequência do pecado, mas não o trabalho. O preguiçoso encara o trabalho como um fardo, do qual procura livrar-se quanto antes e de 1000 modos possíveis. Com essa mentalidade, é inevitável que o trabalho esteja crivado de inconsistências e imperfeições, e que os dias se encham de tristezas, horas suportadas ou perdidas. Não é laborioso quem trabalha frivolamente, que cumpre as tarefas levianamente, sem atenção nem esmero. Quem interrompe o trabalho com qualquer desculpa, pontilhando os horários de serviço de contínuos parênteses vazios, beber um gole d'água, esticar um telefonema, hora do cafezinho. Quem começa muitas coisas e nunca termina nenhuma, incapaz que é de colocar a última pedra em nenhum dos seus empreendimentos, quem deixa a imaginação devagar e nas asas da fantasia sonha com grandes realizações ideais, ao passo que desgraça as ocupações reais. Trabalhemos muito e bem. Eis o lema da laboriosidade, que se completa com outro princípio da ação: faz o que deves e está no que fazes. Entendi nada. O que entendemos por muito trabalho, por trabalhar muito? Sobre o peso do trabalho, a preguiça não se cansa de nos enganar, suscitando queixumes e autocompaixão. Trabalho muito, trabalho demais, como é dura a vida. Talvez fosse bom levarmos a sério o ditado brincalhão que algumas vezes teremos lido na traseira de um caminhão: a vida é dura para quem é mole. Reconheçamos honestamente que, com ordem e empenho, todos podemos fazer mais, muito mais do que fazemos. O laborioso aprende a espremer o seu tempo com garbo e com garra. É questão de querer. Que espera, pois, para aproveitar conscienciosamente todos os instantes? Aconselho-te que consideres se esses minutos que te sobram ao longo do dia, bem somados, perfazem horas. Não obedecem à tua desordem ou à tua poltronice. Faz o que deves e está no que fazes. Mediante a virtude da ordem, fazemos o que devemos. A laboriosidade nos leva também a estar no que fazemos. Estar nas tarefas significa dedicar-lhes os 5 sentidos, todas as potências. Inteligência, vontade, significa vencer habitualmente a divagação e o espírito rotineiro. Uma coisa é trabalhar, e outra muito diferente, embora seja infelizmente frequente, é liquidar os encargos de qualquer maneira. Um excelente exercício para ajudar-nos a cair na conta de nossa falta de laboriosidade poderia ser perguntar-nos: esta tarefa é minha mesmo? Muitas vezes deveríamos responder: não, não é minha, porque é anônima, é uma tarefa superficial que qualquer um poderia ter feito. Não traz a minha marca, porque não me entreguei a ela com toda a minha capacidade de iniciativa. Naturalmente, a nossa marca não é a da frívola originalidade, mas a marca inconfundível da nossa diligência, do nosso amor. O diligente tem alma de artista. Não é diligente quem se precipita, recordávamos acima, mas quem trabalha com amor, primorosamente. É possível imaginar alguma coisa feita diligentemente que esteja mal acabada? Qualquer trabalho ou realização levados a cabo com amor são obras acabadas, ou como se diz familiarmente, caprichadas. A imperfeição grosseira é uma denúncia clamorosa da falta de amor. Não é em vão
que na linguagem comum se utilizam algumas significativas expressões. É uma coisa muito trabalhada, disse. É uma peça lavrada com primor. É sugestivo que, de uma coisa realizada com esmero muito especial, se diga simplesmente que foi trabalhada, e que se aplique aos requintes da arte manual o verbo lavrar, que deriva da palavra latina laborare, trabalhar. Por trás dessas expressões oculta-se como que um sexto sentido, a intuir que a laboriosidade envolve a ideia da perfeição amorosa em tudo o que faz. Com efeito, a diligência, a laboriosidade sabe acabar as coisas porque sabe fazê-las por amor a Deus e aos outros, e com amor. Se fizermos uma revisão da tapeçaria formada pelos nossos deveres cotidianos, poderemos, por acaso, dizer que essa tapeçaria está trabalhada como uma obra de arte? Existem, por exemplo, lares bons, mas muito pouco trabalhados porque a rotina e a indelicadeza foram tomando conta deles. Não houve renovação, como ferrugem implacável. Existem deveres profissionais pouco trabalhados, porque foram deslizando para o monótono cumprimento, uma burocrática repetição de serviços. Existem práticas religiosas pouco trabalhadas, porque não se renovou a fé que as acalentava, alimentando-a com uma intensa formação, ou porque cristalizaram em devoções formalistas as práticas mecânicas. Existem paternidades muito pouco trabalhadas, porque sobre o amor dos pais depositou-se a poeira do costume, abafando afetos e dedicações. Em todos esses casos, o amor e o entusiasmo foram se congelando entre as mãos da rotina. Cederam passagem a 1000 pequenos descuidos, grosserias e imperfeições, aparentemente sem importância, e com isso perderam a força da renovação, isto é, da vida. Uma tarefa feita por inércia, sem carinho, não é só uma tarefa inacabada, imperfeita. É um corpo sem alma. Só o amor cria e renova. Na simplicidade do teu trabalho habitual, nos detalhes monótonos de cada dia, tens que descobrir o segredo para tantos escondidos da grandeza e da novidade, o amor. A dupla força motriz da alma do cristão, o amor de Deus e o amor ao próximo, é poderosa para renovar a face da terra e conseguir o milagre de expulsar a rotina da vida cotidiana. Cada dia pode ser uma estreia, cada esforço um gesto inédito. Toda hora o barro se refaz, diz Guimarães Rosa. Deus ensina. Sim, Deus ensina que, para ele, nenhuma ocupação é em si mesma grande ou pequena. Tudo adquire o valor do amor com que se realiza. E por isso é possível, e nisso consiste a aventura cotidiana do cristão, transformar a prosa desta vida em decassílabos, em poesia heróica. Santo Agostinho dizia, com uma expressão muito viva, que dilectio vacare non potest, o amor não pode parar, não pode tomar férias. Pois bem, uma pessoa de fé e de amor tem sempre o coração em movimento, como um coração de artista, alegremente inquieto e criativo. Nunca o artista se sente satisfeito com a obra realizada, sempre sonha em ir além, e este sonho ativa-lhe um engenho e movimenta-lhe o braço. Elabora por dentro, cria, recria e se entrega ao trabalho com fervor, sem medir cansaços nem fadigas. Seu braço pode extenuar-se, mas o seu coração canta.
Assim deve ser o cumprimento diligente dos deveres de um cristão. Se porventura percebermos que no íntimo de nós está abafada esta alma de artista, se caímos na conta de que a rotina está estreitando o seu cerco, afunilando sonhos, crestando ilusões, cobrindo antigos entusiasmos com a prática de uma canseira triste, é necessário prestar muita atenção. Há um sinal de alarme avisando-nos de que já caímos, ou estamos à beira de cair numa lastimável preguiça, a preguiça do coração, o tédio da falta de amor. Precisaremos, então, abrir bem os olhos da alma para enxergar que a rotina, a desilusão e o cansaço não são devidos, como tendemos a imaginar, ao acúmulo de tarefas, nem à repetição monótona das mesmas, nem ao desestímulo provocado por incompreensões dos que convivem ou trabalham conosco. Pelo contrário, são os efeitos de uma doença da alma, que desprendeu de amar, e por isso vê tudo cinza e sente tudo insosso. Quando acordamos para a única coisa necessária, voltando-nos decididamente para Deus, haverá uma reviravolta. Tudo, até os menores detalhes do cotidiano, mudará de sentido. Onde antes víamos muros, muralhas de deveres apertando como paredes de um cárcere, passaremos a ver janelas abertas para o infinito. E onde antes a rotina nos fechava num beco, agora se rasgará uma estrada. Não se trata de simples imagens. O amor de Deus, o impulso da graça divina, muda tudo, como o sol transforma as sombras noturnas em paisagem colorida. Guiado pela fé e o amor, o coração cristão aprende a descobrir em cada pequeno dever, em cada um dos esforços necessários para a execução das tarefas cotidianas, uma oportunidade, cada dia renovada, de se dar mais, de servir melhor, de alcançar um novo grau de perfeição, de expressar uma generosidade mais alegre. E isto porque aprendeu a captar nos pequenos pormenores do dia a dia o convite de Deus. Aquele que me segue não andará nas trevas, porque terá a luz da vida. Aquelas mesmas realidades cansadas que a preguiça fazia murchar, a diligência cristã vai revigorar com o vício inesgotável. Quem ama, ensina São João, é transladado da morte para a vida. Depende de nós. Não é poupando-nos que encontraremos vida e felicidade, mas dando-nos mais e mais. Quanto mais generoso for o sacrifício e mais profunda a entrega, mais impetuosamente brotará a alegria, como um sinal da plenitude da vida. Afinal, não é esta uma das mais límpidas e preciosas lições que o Cristo nos deixou? Quem quiser guardar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará.